Então tem muita gente que está no topo, mas ele está no topo, mas ele não vai permanecer no topo, ele vai cair. Porque ele não subiu pelos parâmetros corretos. Ele subiu de forma equivocada. Talvez levada pela sua vaidade pessoal, levado pelo inimigo, e o inimigo também levanta. Só que ele só pode te levar ao pináculo, depois é só queda. E Deus tem a escada de Jacó. Deus mostrou para Jacó uma escada, porque Deus ele não te leva para pináculo, Deus te leva por degraus. Bom, fala galerinha abençoada, sejam muito bem-vindos para mais um SMK Cast nesse especial de Natal, que fala sobre empreendedorismo e propósito, esse podcast nosso, SMK Cast, e hoje a gente vai falar de uma história que é a nossa motivação maior, que é o verdadeiro sentido do Natal para nós, que é falar a história de Jesus, o maior líder da história. E para explorar esse assunto, para trazer aqui de uma forma que todos vão ser impactados, eu convidei o pastor Diogo Ross, palestrante, teólogo, tem um conhecimento absurdo quando se fala em teologia, quando se fala em palavra, e também tem um feeling para o empreendedorismo, já atua como palestrante. E seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso podcast. Obrigado, Samuel, prazer estar contigo aqui nesse meio de comunicação que certamente vai atingir muitas vidas, pessoas do bem, que tem esse propósito de crescimento, de motivação, de empreendedorismo, mas tudo isso com fé. A fé é uma coragem e todos precisam ter. Então é um prazer estar aqui atendendo o teu convite, é uma honra para mim. Prazer é todo meu, pastor. Pastor é uma das minhas referências espirituais, eu considero como meu pastor. Além de tudo isso, é um amigo e tenho um carinho muito especial por ele, já ministramos muitas vezes juntos, cresci desde garoto, né, pastor, ali tocando, sendo ministrado pelo pastor, e como eu disse, mas além disso ele também tem essa veia empreendedora, esse feeling, já há mais de 10 anos palestra para grandes redes como a Farmácia São João, já dividiu o palco como o ex-técnico da seleção brasileira, Dunga. Então ele tem um conhecimento, tem um feeling também para falar sobre, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre empreendedorismo e propósito. Mas a gente entende que para a gente ser um empreendedor de sucesso precisamos ter princípios, e os princípios cristãos. E hoje nós queremos falar do nosso, como essa semana, né, pastor, antecede o Natal, a gente quer fazer um episódio especial, a gente quer falar do maior líder que já passou nessa terra, do que é o centro de tudo. E tenho certeza que se você seguir esses princípios, não tem como dar errado, né, pastor? É certo que a sua caminhada vai ser uma caminhada de sucesso e de propósito. Pastor, hoje o senhor vai passar muitas vezes por aqui, porque a gente quer trazer vários heróis aí da fé, né, como Salomão, e ninguém melhor que o senhor tem um conhecimento vasto e tenho certeza que vai contribuir muito para os nossos ouvintes e vai inspirar pessoas a sair das situações, muitas vezes estão passando por um momento difícil, né? Quero aqui também abordar esse tema, como a gente falava, mas hoje em especial eu gostaria que a gente falasse sobre Jesus. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse quem foi Jesus e o que ele representa para tudo isso que a gente está falando sobre empreendedorismo e propósito. Jesus, ele é a sabedoria encarnada. Jesus, o autor, o criador deste planeta, desse mundo, porque a gente vê isso desde o Gênesis. Jesus é o Logos encarnado, é a presença de Deus, a imagem, a verdadeira imagem do Deus vivo, do Deus invisível, mas Jesus foi a imagem desse Deus. Jesus é o exemplo, como tu citaste, em qualquer área, em qualquer propósito de vida, seja religioso, seja
motivacional, empresarial, qualquer bom observador terá na pessoa de Jesus um currículo completo de como viver a vida aqui na Terra, sendo feliz, sendo próspero e realizado, o que é mais importante. E para a gente se aprofundar mais, pastor, quem foi Jesus? Para o pessoal entender, porque a gente comemora agora, na verdade, o Natal, né? Na verdade, na cultura mesmo, né? Não seria essa data, né, pastor? Mas a gente comemora porque é uma forma de a gente, né, fazer ter aquele momento em família, falar de amor, né? Tem todos esses símbolos que às vezes a gente também participa ali, mas a gente, enquanto cristão, entende que o principal motivo é Jesus, né? E eu gostaria que o senhor falasse assim de forma resumida quem foi Jesus, por qual razão ele passou por aqui, né? E tudo mais, para a gente entrar depois nesse tema mais profundo sobre o empreendedorismo, né? Mas quem foi Jesus, quem é Jesus e qual foi o objetivo que ele esteve e passou por aqui? Exato. No Antigo Testamento, o culto dependia do sacrifício de um cordeiro, de um animal, e aquele sacrifício perdoava os pecados da nação de Israel. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu próprio Filho. Ou seja, aquele sacrifício de animal, ele estava vencido, ele foi temporário, ele tinha prazo de validade. Então, no auge da humanidade, que a gente pensa que o auge é agora, mas o auge perante o relógio de Deus aconteceu há 2000 anos atrás. Sim. Na plenitude dos tempos, este verbo, este logos, esta pessoa divina, o Filho de Deus, que antes se assentava à sua direita já, na sua pré-encarnação, antes de encarnar. Agora ele chega para o Pai e diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E ele se levanta e vem. E vem no ventre de uma mulher. E ali, por obra do Espírito de Deus, de forma sobrenatural, ele é gerado porque ele precisava. E ele se humilhou tanto. E este é um dos princípios. Filipenses capítulo 2, na Bíblia, vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se humilhou a si mesmo. E a humildade é um princípio que todo empreendedor tem que ter. Porque Deus não honra pessoas soberbas. Deus não honra pessoas exaltadas. Então, primeiro a gente se humilha, para depois nós termos o mérito de ser levantado, de ser honrado pela vida. E Jesus deu essa experiência, essa lição ao vir a este mundo. É como que se você entendesse o mundo das formigas, se você se fizesse uma formiga e vivesse ali debaixo da terra, na galeria das formigas, para você entender o mundo delas. Jesus fez isso. Ele veio a este mundo, se fez carne, se fez homem, e viveu nesta terra e cumpriu os princípios que já antes estava escrito na palavra de Deus. E agora ele vai até uma cruz e ele se entrega por toda a humanidade. Ele morre derramando o seu próprio sangue para perdoar os pecados, perdoar a vida dissoluta, errada de qualquer ser humano que crê nele. Então está pago o preço. Ele pagou o preço. A gente basta crer nele, aceitar esse sacrifício, aceitar a sua trajetória para que a gente possa avançar. É preciso passar pela cruz. A cruz, ela conecta os mundos, porque ela está cravada na terra e o seu topo aponta para o céu. E os braços dele estendido está dizendo que a amplitude tem que passar por ele. Você quer ter uma vida expansiva, uma vida de amplitude, de conquistas, você precisa passar por essa ponte que é a cruz. Olhar para Jesus, aceitar o seu sacrifício, ver nele o modelo, e aí a coisa flui na tua vida. Fluir com equilíbrio é passando pela cruz. O sangue dele fala de um passado perdoado, mas o seu sacrifício está apontando para frente, para uma vida com abundância aqui nesta terra.
e uma vida de prazer e delícia no porvir, porque Jesus conecta mundos. E um dia, quando bateu o nosso tempo aqui nessa terra, ele ainda promete um paraíso. Uma vida no mundo dele, no reino dele, no paraíso dele. Então, Jesus ele é essencial para resolver nosso passado, para nos dar um propósito de vida hoje, no presente, e para vislumbrar uma esperança futura. Jesus resolve passado, ele resolve presente, ele resolve futuro. Parece que a falta, e não é nem parece, eu tenho certeza disso, a falta de Jesus no contexto da vida de uma pessoa parece que deixa ela sem norte, Incompleta. ou praticamente desnorteada, porque desnorteado é não ter norte. É como você pegar uma bússola e ver que ela está rodando para tudo quanto é lado, mas ela não te aponta o norte. E tu pode estar com uma bússola, mas você está perdido em uma floresta. Então Jesus ele vai te apontar um caminho. E ele disse, eu sou o caminho. E eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso eu não levo só para o âmbito religioso. Sim. Porque as pessoas olham para este livro, olham para a Bíblia e vejam ela como um livro de pessoas religiosas. É também, mas ela não é só para religião. Este livro aqui muda vidas. Manual de vida, né? Ele é um manual. Tu compra uma geladeira, tu compra um televisor, vem lá o manual. Para você lidar com aquele aparelho. Então, para você viver neste mundo, este é o manual. Que serve para empreendedores, serve para um casal, serve para os jovens, serve para um âmbito religioso, mas em todas as esferas, até nas nossas emoções. Este livro é a resposta para tudo, e este livro ele se transforma em carne. Esse livro ele vira uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Porque quando a Bíblia diz em João capítulo 1, no princípio ele era o verbo, a palavra ali no grego é logos, ou seja, ele era a palavra. Sim. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, este livro ele vai te apontar para uma pessoa, que é Jesus. E seguir os seus ensinamentos serve para todas as áreas da vida, inclusive naquela que alguns empreendedores, ou talvez uma grande parte deles, não entenderam que este livro poderá trazer sucesso até para dentro da empresa de qualquer pessoa. Se aplicar os princípios que estão aqui relatados. Que lindo, tremendo. Sabe, pastor, que o senhor estava falando e me gerou um insight aqui que o senhor falou, né? Para ter uma amplitude maior, né? Para você ter um norte, ser completo, né? Você precisa passar pela cruz, precisa, né, estar debaixo de tudo isso. E me veio o insight da situação de Moisés, que ele pede para Deus, ele questiona Deus, né? Ele diz, não, se tu não fores conosco, né? Risque meu nome do livro da vida, porque Deus disse para ele, tá bom, que de tanto ele insistir, eu vou mandar o recurso para vocês. Ou seja, né, tem muitas pessoas que às vezes estão preocupadas só com o recurso, só. Ele disse, não, se a tua presença não estiver conosco, eu não irei. Daí Deus responde, diz, eu vou então para que tu tenha paz. Então a paz, né, a gente está completo, é só com Ele, né? Eu não sei se eu estou correto nessa reflexão, pastor, mas eu entendi que para a gente ter uma vida, realmente esse norte maior, essa visão lá além, é só com Jesus. Samuel, eu amo tanto os meus amigos, e você está incluído entre eles, que eu não desejo riqueza. Eu desejo a prosperidade. Porque a riqueza, e eu vou citar a frase aqui que talvez até não foi minha, mas eu aprendi por aí na vida. A riqueza, ela pode ser perneta, ou seja, tem uma perna só. A riqueza, ela vem com defeitos. Às vezes o empreendedor, a pessoa, ela foca só no papel, na moeda,
na conta, no material. Só que ela terá falta de todas as outras coisas. E aí vem aquela frase. Não é minha, ela está aí na vida, não sei quem que é o autor. Mas a frase é o seguinte, tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Então, ter o dinheiro, mas você não ser feliz no teu relacionamento conjugal, você não ser feliz e de bem com a vida. Você estava contando para mim que gosta de fazer o teu exercício físico, a tua caminhada, a tua corrida, ótimo. Isso é ser feliz, é desfrutar de coisas boas da vida. Então, ser feliz no simples, com a família, com os amigos, isso eu chamo de prosperidade, porque o rico, a pessoa que só foca na riqueza, ela poderá ter falta de muita coisa. Agora, quem foca na prosperidade, este não tem falta de nada. E, inclusive, ele vai ter dinheiro também. Porque a riqueza, ela só pode ter dinheiro e não ter nada mais. Sim. O próspero, ele tem tudo e, inclusive, tem o dinheiro também. Então, é a prosperidade que eu desejo para as pessoas que eu tenho acesso. Porque o próspero não tem falta de nada. Uma pessoa pode ser rica sem Deus, mas ela não vai ser completa. O próspero, ele tem Deus junto. Ele tem a fé junto. Ele tem princípios bíblicos e espirituais juntos. E isso vai levar ele a um equilíbrio de vida. Se as pessoas entendessem o que esse livro traz, porque este livro vai revelar a pessoa mais rica do mundo. Jesus, está escrito em Colossenses, ele é dono de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e de toda a riqueza. Ele é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria, ele é o Criador. Deus disse ao profeta Ageu, aqui no texto bíblico, minha é a prata, meu é o ouro. Seria como Deus dissesse hoje, meu é o dólar, o euro, a libra, meu é tudo. Salmo 24, Deus disse, minha é a terra e toda a sua plenitude. Então, um dos princípios é entender que nada que tu tem é realmente teu. Exato. Não é teu. Você é mordomo, você está aproveitando por um tempo. Você aproveita por 40, 50, 70 anos e não aproveita mais. Então, as coisas aqui são transitórias. Tem gente que vive nessa terra como se não fosse morrer nunca. Sim. E eu gosto de falar de morte, embora é um tema que ninguém quer ouvir. Porque a Bíblia diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Salomão, o homem empreendedor, um homem para o que os seus dias fazia comércio internacional de navegação. O homem era um gênio, ganhou sabedoria de Deus. E ele escreveu, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Por quê? Porque você vê o fim das pessoas. E você vê que elas não levam nada. E isso é uma análise que a gente tem que ter da vida. Porque você não pode enriquecer, e eu imagino que muitos empreendedores estarão nos ouvindo e vendo, mas se você enriquecer à custa do sacrifício da tua felicidade, do sacrifício da tua família, de filhos, de esposa, de pai, de mãe, de amigos, tu perdeu amizade para ficar rico. Tu perdeu esposa, tu perdeu tempo com os filhos. Isso não é riqueza, isso para mim é pobreza. Sim. Agora, a prosperidade não. A prosperidade inclui dinheiro. Mas a prosperidade é ser feliz. Ao sentar ao lado de uma mesa para fazer uma refeição. É deitar sobre um travesseiro e dormir tranquilo. É acordar motivado. É ser feliz com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com a vida. E isso é prosperidade. E é isto que eu desejo. Salmo 23 diz, o Senhor Deus é o meu pastor. E nada me faltará. Então, é esse equilíbrio. Eu falava essa semana com um rapaz, com alguém conhecido,
E ele estava com um carro bem antigo, um carro que ele fez chapeação há poucos dias, um carro motor 1000, um carro já bem usado. Ele mora de aluguel e ele disse: pastor, eu sou o mais feliz do mundo. Eu não tenho o carro que eu posso ter, quem sabe um dia, eu não tenho o melhor carro do mundo, eu nem sequer tenho uma casa própria ainda, mas eu sou um cara muito feliz. Então, muitos terão tudo isto e não terão a felicidade. Então, primeiro, Samuel, seja feliz. Depois tu pensa se tu vai ter muito dinheiro. Pode ter o dinheiro. O dinheiro, ele é inerte. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta. É lícito, é bonito a pessoa acordar cedo, trabalhar. E até porque Jesus deseja a prosperidade para nós financeira também, né? Deus não deseja a miserabilidade para uma pessoa. Sim. Jesus não pega uma pessoa e achata, arrebenta com ela porque ele tem prazer em te ver falido. Não. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, em todos os grandes que eu vejo, o propósito de Deus era tornar eles... Pega José. José passou por várias situações, exato, mas ele foi um homem poderoso. Todos esses grandes, né? De tudo que o senhor estava falando, e pastor, nossa, eu estava aqui aprendendo demais e vendo, porque é tremendo, né? Tem no último evento que eu participei de desenvolvimento pessoal, network, Flávio Augusto falou uma frase que mexeu muito comigo, e era sobre prosperidade. Ele falava: é melhor ser próspero ou ser rico? Ele falou, né? Ele até usou o testemunho da avó dele. Ele falou: prosperidade é um filme, a riqueza é uma foto. Eu achei espetacular. Ótimo. Muito bom. Espetacular a comparação dele. Ele bom. falou: talvez a minha avó me criou, eu deitava com ela, ele comentou assim, situações, ela fez de tudo para mim chegar aqui. Talvez se aquela senhora, aquela arrumadeira, estivesse hoje aqui nesse evento, ela ia ser barrada. Mas a prosperidade começou lá. É um filme. É um filme. É um filme e tá começando. E quando o senhor falava ali, e eu lembrava também daquela palavra que é melhor como as coisas terminam do que como elas começam. Pega essa, né, pastor? É melhor como as coisas terminam. Porque talvez as pessoas estão olhando pro passado ou pro presente e estão lá dizendo um monte de coisa. Não, mas o melhor... E o mundo é assim. Então, mas é melhor como você termina a sua vida. E tremendo também sobre a gente valorizar os pequenos começos, sobre a gente, como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, se viver com pouco, se viver com muito. Exato. E todas as coisas. E ele falou isso no momento que ele estava dentro de uma cadeia. O livro mais belo da Bíblia, assim, falando em alegria, né, pastor, foi escrito num momento que, se tu vai olhar, humanamente terrível. E o livro que é mais assim polêmico, assim, que diz assim, fala assim meio que foi feito dentro de um palácio. Então não é a situação que você está vivendo, mas é o que você está absorvendo. E aí já trazendo puxando aqui um assunto para nós conversar, pastor, eu gostaria que nós entrássemos no assunto sobre deserto, sobre a pessoa estar vivendo um deserto e sobre ela estar lá no pináculo. Porque nem sempre a pessoa que está lá no pináculo é uma coisa boa, é por Deus. E nem sempre quando ela está lá no deserto isso é uma coisa ruim. Às vezes essa crise que essa pessoa, que nós estamos falando para empreendedores, essa crise que você está vivendo, pode ser um momento de maior aprendizado da sua vida e um momento preparatório, e você ser grato por estar vivendo isso e encontrar propósito nisso, né, pastor? Exato. Antes de entrarmos nesse assunto, só para voltar no assunto Paulo ali, escrevendo aos Filipenses, ele estava na prisão em Roma, onde ele escreveu a carta aos Colossenses, aos Efésios, a Filipenses e a Filemão. E quando ele está escrevendo e ele diz regozijai-vos, narra a história, a biografia de Paulo, que os companheiros de prisão que estavam com ele olharam para ele e disseram o quê? Ele está dizendo regozijai-vos. E aí Paulo, ao ver a surpresa no semblante de quem estava com ele coloca uma vírgula e diz: outra vez digo, regozijai-vos. Afirma. Ou seja, é para se regozijar
independente das circunstâncias. Me lembra Abacuque no capítulo 3, quando Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira fale, que os campos sejam exterminados e não haja mais gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Então a gente precisa ser feliz independente das circunstâncias. Eu não preciso de uma circunstância externa para ser feliz. Eu tenho que ser feliz agora. Até porque a trajetória, agora eu entro no deserto que você havia comentado. Muitas pessoas olham o final, a minha meta é chegar lá. E esquecem de observar o que tem de bonito no caminho, até que leve àquele lugar. Observar as flores, observar a paisagem, desfrutar a caminhada. O filme da vida da prosperidade, né? Que foi. É o filme. Então tu quer chegar lá e tu sacrifica muita coisa para chegar lá, mas tu não precisa ser feliz só quando tu chegar no teu objetivo. Tu tem que ser feliz agora. Tu tem que desfrutar do teu hoje. O Salmo 118 diz: alegremo-nos pelo dia de hoje. Exultemos o dia que o Senhor nos deu. Eu não quero ser feliz amanhã, em 2050. Eu quero ser feliz hoje. Eu sou feliz hoje. Está tudo bem hoje. Então eu preciso viver com bom humor, alegre, feliz, independente das circunstâncias. Isso chama-se equilíbrio. Agora, falando sobre deserto, você vai ver que Jesus, ele foi impelido pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas a mesma Bíblia vai dizer que Satanás pegou Jesus e levou até o pináculo do templo. Eu quero estar no deserto com o Espírito Santo e não com Satanás no pináculo do templo. Porque tem muita gente que está no pináculo, o camarada está por cima, ele está muito bem financeiramente, só que o problema do pináculo é que é um crescimento radical, com muita velocidade, a ponto de não ter estrutura. E depois do pináculo só tem queda. Porque no pináculo Satanás chegou para Jesus e disse para ele: atira-te daqui. Então depois que o inimigo leva alguém ao pináculo, porque tem muita gente que cresce na vida e não é por Deus, mas é um crescimento falacioso, é um crescimento clandestino, pirateado, ele não é pelas vias corretas da vida. Então a pessoa cresce de forma ilícita, e tudo que ela pode encontrar é um pináculo, mas depois do pináculo é uma queda brusca. Agora o deserto é uma preparação. Jacó estava no deserto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, Jacó sai do deserto e atravessa pelo deserto de Padã Arã. E naquele deserto, inclusive a palavra deserto, no hebraico bíblico é Bamidaber. Bamidbar. Mas a palavra Bamidaber, por isso que eu confundi, porque é muito parecida, ela traz as mesmas consoantes no hebraico. Bamidaber quer dizer falar. E Bamidbar quer dizer deserto. Ou seja, o deserto é um momento de Deus falar contigo, de Deus te aperfeiçoar. Aquelas coisas ruins, aqueles momentos ruins da tua vida, talvez é o momento que tu mais esteja crescendo, mas você não está vendo. É que nem aquele pão que a dona de casa faz, que a massa está parada ali, tem um pano em cima, como as donas de casa antigamente faziam pães. Tu não vê, mas ele está quieto ali, não dá para comer ainda, mas ele está crescendo. O fermento está crescendo. Então, ninguém está te vendo. Tem um pano em cima, mas ele está crescendo. Então é um período que Deus não acelera na nossa vida. Deus precisa de tempo na nossa vida. Para que na verdade não é Deus que precisa, é a gente que precisa. A gente quer tudo para ontem, mas Deus precisa que nós tenhamos uma quilometragem. Porque é nesse momento de travessia, de dificuldade, de dependência, que você vai encontrar o caminho de Deus. E ali Jacó
ele tem uma visão. E ele viu naquele deserto uma escada. Deus mostrou para ele uma escada. E na escada tem degraus. E Deus estava ensinando para Jacó um princípio. Deus não é acelerado na vida de ninguém. Deus quer que tu cresça, mas com etapas. Degrau por degrau. Porque à medida que tu sobe um degrau, tu leva o tempo para ter estrutura. Para você subir mais um. Para você subir mais um. E o pináculo é acelerado. Então tem muita gente crescendo. Tem muita gente que você olha e diz, nossa, que evolução. Mas por que meio ele evoluiu? Pelo pináculo ou pela escada de Deus? O pináculo do inimigo ou pela escadaria de Deus? Quem sobe por uma escada, ele vai ter estrutura mental, emocional, familiar, espiritual para continuar sempre em alta. Agora, quem sobe por meios ilícitos, magoando, ferindo, perdendo amizades, na infelicidade, está rico, mas está agitado, está deprimido, está furioso, está mal-humorado, sendo rude, estúpido, com um monte de gente, esta pessoa, eu creio que ela não está indo pelo caminho e pelos princípios de crescimento que Deus aponta na palavra. Deus tem crescimento. Você falou ali de crescimentos e exemplos de crescimento. José é um exemplo bíblico que se tornou governador do Egito, a maior dinastia daquela época, governou e administrou o mundo daquela época. E administrou na crise e teve sucesso negociando na crise. José. Você pega Daniel e ele se torna o primeiro ministro da Babilônia, o maior governo daquela época. E assim tantos outros exemplos que a gente vê nas Escrituras, e eles sempre tiveram Deus no contexto. Então eu vejo que são princípios padronizados de Deus, no protocolo divino, que se a gente crescer fora disso, eu não sei se isso é crescimento. Isso para mim é um gigantismo. Sim. O que é o gigantismo? Tem gente que... Sabe aquela pessoa que sofre da síndrome do gigantismo? Ela cresceu, mas ela é infeliz com aquele crescimento. Sim. Ela tem lá 2,20 metros de altura e ela sofre bullying por isso. Aquela pessoa ela é infeliz por ser daquele tamanho. Tem muita gente que está com a síndrome do gigantismo. Ou ela está sofrendo ou ela está fazendo os outros sofrerem. Ou tem a síndrome da Branca de Neve. Que a Branca de Neve, para ser grande, ela só tem anão do lado dela. Né? Verdade. Então, tem essa gente... É boa, essa. A síndrome da Branca de Neve, ou seja... É aquela pessoa que parece que ela cresce, né? Mas ela quer... Tu olha assim pro contexto dela, só vê pessoa que não condiz com o propósito que ela está vivendo, ali, né? Com o propósito que eu digo de momento, né? Por exemplo, eu quero ser grande, não tem nada de errado. Sim. Você quer ser um empreendedor de sucesso, você, a pessoa que está nos assistindo, um grande empreendedor, emprega muita gente, tá tudo certo, não tem nada errado nisso, é muito bonito isso. Eu admiro quem tem esse perfil e desejo na vida. É lindo, gera emprego, gera renda, é a melhor obra social que existe. Sim. É gerar emprego. Como eu acho lindo pessoas que geram emprego. Pessoa que gera emprego... Aí mais um princípio que Jesus nos ensinou, né? Abençoar o próximo. Abençoar o próximo. Eu quero fazer o bem para uma pessoa, o que eu faço? Abrir uma empresa. Se tu quer agradar a Deus, tu tem que abençoar o próximo. Exato. Eu quero ajudar o próximo. Eu vou entregar uma cesta básica, tá? Correto, viu? Tem muita gente que eu e você conhecemos. Sim. Que faz isso, merece o nosso aplauso. Parabéns. Porque é algo imediato, cirúrgico, Claro. que está sanando alguém que está com fome. Eu acho isso lindo. Ok? Agora eu quero continuar ajudando o próximo. O que eu ainda posso fazer? Então eu vou gerar renda. Que eu vou vai gerar transformar realmente. Vai transformar. Tu vai dar para aquela pessoa um salário. Dignidade. Tu vai dar dignidade. Até porque a palavra e a palavra que é Jesus, a palavra é Jesus. Nós estamos aqui falando de Jesus. Diz que do trabalho árduo, do trabalho o homem traz a sua dignidade.
ele traz proveito. Verdade. Né? Então, o homem, ele só se vê motivação na vida dele para ele prosseguir, sendo um provedor. Eu acho lindo isso. Né, pastor? Porque o homem, quando ele não está provendo, ele não consegue ser o sacerdote da sua casa, ele não consegue. Então, isso bota ele em muitos momentos em xeque, porque ele não está conseguindo reagir, né? E abrindo isso também, pastor, eu gostaria que nós entrássemos eu falo muito, isso até virou um bordão, assim, eu posso dizer, que é seja forte e corajoso. E isso é uma mensagem que me toca muito. E eu gostaria que nós entrássemos nesse princípio também. Porque o pessoal entendendo, a gente falou até agora aqui sobre... tudo que nós tocamos, nós estávamos falando sobre princípios de Jesus. Né, pastor? Você falou lá sobre a importância de ser humilde, porque a humildade precede a honra. Né? Nós falamos de várias coisas, de a gente ser abençoadores, etc. E eu gostaria que a gente falasse sobre a coragem. Sobre a gente falou sobre o deserto, mas que a gente entrasse nessa parte assim, de a pessoa ter coragem para sair dos lugares de dificuldade, ter coragem. E isso é um princípio que Jesus nos ensinou. E trazendo essa questão assim na visão de Jesus, né? O que nós podemos se espelhar no princípio que Jesus nos ensinou sobre a gente no meio da dificuldade, da crise, da crítica. Jesus foi o cara mais odiado que teve na sua época. Exato. Né? Teve uma morte humilhante. Exato. Né? Então, porque às vezes a gente não tem como você não se identificar com a história de Jesus. Quantas vezes somos criticados dentro de casa? Mas olha o que está fazendo, não acredita no que você faz. Quantas pessoas não apoiam o seu trabalho dentro da tua casa? Jesus não foi diferente, né, pastor? Os próprios irmãos deles não viam, né, nele assim Exato. O ministério dele. Exato. Então eu gostaria de entrar nessa parte, pastor, sobre coragem, até porque eu uso muito, né? Seja forte e corajoso. Vamos chegar ali em Jesus, que é o maior exemplo, porém lembrei de outro, quando aquela passagem de Gideão, quando o anjo do Senhor chega a Gideão e ele está malhando trigo no lagar. Pensa o medo que ele estava. Nossa. Porque não se malha trigo em lagar, se pisa uvas no lagar. E ele estava malhando o trigo, batendo o trigo ali, porque estava com medo dos midianitas, vai dizer o texto de Juízes capítulo 6. Mas o anjo do Senhor diga, homem valente, quer dizer, Deus é contigo, mas espera aí, que negócio é esse? O que é feito das maravilhas? Então Deus chega falando para ele que ele era um homem valente, mas havia uma valentia escondida em Gideão. Porque na verdade Deus achou ele cheio de medo. Sim. Mas havia uma valentia. Eu acredito que existe dentro de cada pessoa que está nos assistindo uma valentia, uma coragem, mas ela está em stand-by. Ela está desligada, está adormecida. Ela precisa desabrochar. E Deus fala para Gideão, arregimenta um exército para enfrentar os midianitas. E ele achou que na força do braço ele venceria. Arregimentou 32 mil homens. Deus disse para Gideão, é muita gente. Diga que os medrosos e os tímidos voltem para casa. 22 mil homens levantaram a mão. E eu costumo dizer que tem que ter coragem para levantar a mão e dizer, eu sou um covarde. E ficou 10 mil, daqueles 10.300 ficaram, eu estou resumindo aqui a história, e aqueles 300 apenas tocaram trombetas e rebentaram, quebraram o cântaro, mas Deus desnorteou, Deus desbaratou os exércitos dos midianitas e eles se mataram entre eles e fugiram. E aqueles 300 tiveram vitória sem ter puxado da espada e matado ninguém. Se os 22 mil que se declararam covardes soubessem que não teriam que matar ninguém, nem enfrentar ninguém, eles não teriam se declarado covardes. Pensa o arrependimento. Sim. Então toda pessoa que ela é medrosa, a palavra é forte, né? Mas ela tem uma covardia na vida dela. Eu tenho vontade, mas não vou fazer. Eu acho bonito, mas não vou fazer.
Vão me criticar, ai, 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 eu vou quebrar, eu vou falir, ai, 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 arrisco, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Ela sempre vai assistir a vitória dos outros. Ela sempre estava dizendo, olhando para o passado, dizendo assim, eu tomei a decisão errada, tomei a decisão errada, tomei a decisão errada. E qual que era a decisão? Não ter encarado, não ter dado as caras, não ter enfrentado a situação. Então é preciso ter coragem. E na coragem se corre riscos. Mas eu aprendi uma coisa. Deus costuma honrar pessoas corajosas. E a palavra coragem, ela não está desvinculada da palavra fé. O que é fé? As pessoas, a fé é ser religioso. Fé é frequentar uma igreja. Fé é acreditar que Deus existe. Não. Mas não é só isso, não. A palavra fé, do seu original, emuná no hebraico, ou pistes no grego, significa uma crença, uma convicção. E tu pode ter muitas crenças na tua vida. Então, primeiro, você tem que acreditar em você. Você tem que cuidar de você. Pastor, mas isso aí não é ser egoísta? Não. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Eu levo esse princípio para a minha vida, Samuel. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar do jeito que eu posso. Com palavras, com orações, com ânimo, com abraço, com carinho. Mas o primeiro que eu procuro ajudar é a mim mesmo. Eu preciso estar saudável. Eu preciso estar bem. De mente, de alma e de espírito e de corpo, claro. Eu preciso estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não vou derramar para minha família. E se eu não puder derramar para os meus, eu não consigo derramar para os outros. Então, o primeiro a ser tratado aqui tem que ser eu. Eu tenho que estar bem. Porque se eu estiver estragado, eu vou estragar muita gente. Se um médico, e eu não sou da área, se ele for fazer uma cirurgia no paciente, e ele estiver com o bisturi lá, o equipamento dele contaminado, ele mais vai matar do que ele vai curar. Então, a gente precisa estar bem. E Jesus, ele nos ensinou esses princípios. Primeiro, de humildade, que todo empreendedor, todo negócio, é preciso você não deixar que suba para a cabeça a fama, a riqueza, o glamour, não. Sempre, você pode andar numa Ferrari 0 km, você pode andar num carro de luxo e ser humilde. E pode andar numa bicicleta com pneu arrebentado e ser soberbo. Então, humildade é uma atitude. Então, Jesus nos ensinou de humildade. E ensinou planejamento. Poucos empreendedores, talvez, sabem disso, mas Jesus falou na palavra, quem que se assenta para edificar uma torre sem antes analisar se ele tem condições de erguê-la? Não senta para fazer antes os cálculos. Quem vai para a guerra sem antes arregimentar um soldado, ver se tem condições de enfrentar o outro? Então Jesus está falando o quê? De planejamento. Eu preciso ter humildade, eu preciso ter crença, eu preciso ter fé, mas eu preciso ter planejamento. Sim. Eu preciso ter muito esforço. Então são padrões que estão na Bíblia. Até tem muita gente que segue sem saber que está na Bíblia. Sim. E é bem sucedido. Porque a pessoa não leu na Bíblia, mas aplicou na sua vida princípios que ele não leu na Bíblia. Se ele lesse na Bíblia, ele vai dizer, nossa, eu já faço isso. E aqui, na palavra, ele veria muitas outras coisas mais, que tornaria ele um ser humano mais completo, sim, mais próspero. Perfeito, pastor. E essa passagem é tremenda sobre o planejamento, né? Porque a gente precisa planejar, ter o norte, né? E estar isso alinhado com a palavra. Como o senhor disse, né? Todas as pessoas bem-sucedidas, elas estão fazendo esses princípios mesmo sem saber. Exato. Entende? Ela pode até não saber que ela está fazendo, mas certamente o que levou ela a ter uma vida, ao menos na parte financeira aqui falando, empreendedora, de sucesso, são princípios cristãos. Exato. São princípios que estão na Bíblia, né? Então isso é tremendo.
Pastor, sobre liderança. Qual que é a importância? Porque eu desconheço um líder como Jesus. Pensa a maior empresa aí com os melhores gestores. O senhor trabalhou por anos em empresas e em cargos expressivos. Pensa a melhor empresa assim, com todo o recurso, se fosse olhar para o currículo dos discípulos. Pensa comigo, pastor. Eu tenho certeza que o melhor currículo seria de Judas. Exato. O melhor currículo seria de Judas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. O melhor currículo seria de Judas. Olha só. Os outros, nossa, nem uma alfabetização não teriam. E Jesus pega esses caras e edifica uma igreja através de Pedro, por exemplo. Exato. Eu queria que o senhor entrasse nesse tema. Qual a importância de nós nos espelharmos na liderança de Jesus para termos negócios, equipes? Porque não tem como uma empresa ser bem sucedida sem ter uma equipe. Exato, Samuel. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque Jesus, eu desconheço pessoa que sabia conviver com pessoas problemáticas e difíceis. E para ser um gestor, para ser um empreendedor, você não conseguirá isso sendo sozinho. Você não consegue empreender e ser bem-sucedido, ser um líder de sucesso, enclausurado num mosteiro, numa caverna. Não. Você precisa conviver com pessoas. Agora lá vai a má notícia. As pessoas têm problemas. Há pessoas que são problemas. E Jesus conviveu com elas, liderou com elas, e Jesus tirava o ponto positivo de cada um. Eu concordo contigo. Pedro era um ser humano muito problemático. Mas Pedro deu diversas contribuições para a palavra de Deus, para o Evangelho, mas Jesus nunca jogava fora as pessoas. Então nós vamos estar cercados de pessoas competentes, incompetentes, pessoas esforçadas, pessoas desanimadas. Nós vamos ter ao nosso lado toda a série de problemas. E o grande líder é aquele que consegue arrancar o máximo daquela pessoa sem jogá-la fora. Porque a sociedade de hoje, ela sacrifica seres humanos. O camarada olha, não, tu não presta. Não, tu não vale, tu não anda comigo. Tudo bem, eu concordo, eu também já sentei nessa cadeira, eu trabalhei no varejo por mais de 12, 15 anos quase, antes de abrir mão de tudo isso e seguir a vocação a qual eu venho seguindo há tantos anos, que é o pastoreio, minha vocação religiosa e ministerial, ok? Mas eu sei o que é sentar e às vezes ter que demitir alguém do time, alguém do elenco, porque realmente está totalmente desfocado com o propósito. Eu já tive essa dura experiência, é ruim, porém, às vezes a gente vai querer consertar e estraga mais. Sim. Às vezes tem uma pessoa que ela tem certos problemas, mas ela é produtiva. Então a gente tem que saber lidar com isso. E Jesus lidou com os discípulos. Jesus, ele conseguia gerenciar pessoas. Ele pega uma mulher que era prostituta e faz ela a maior pregadora do Evangelho. Ele pega a samaritana que tinha problemas, ela estava no 6º relacionamento dela. Para aquela sociedade, aquela mulher não prestava. Há 2000 anos atrás. E ela quis seguir Jesus e Jesus disse para ela, não, vai aos teus e prega para eles. Jesus pega o endemoniado de Gadara, que tinha, hoje, aquele homem da Bíblia, o endemoniado gadareno, ele estaria em um hospital psiquiátrico hoje. Talvez a sociedade hoje colocaria ele lá. Eu, com todo respeito, eu quero que abrir um parênteses, e eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão internadas em hospital psiquiátrico estão por problemas espirituais. Não, tem pessoas que realmente precisam de tratamento. Então, aquele homem não prestava para a sociedade. Mas Jesus, aí em contato com Jesus, aí que está.
Às vezes uma pessoa pode ter muitos problemas, mas se ela está com Jesus, em contato com Jesus, Jesus melhora muito ela. Jesus extrai o melhor dela. Jesus resolve muito ela. Então Jesus utilizou aquele homem para ser um missionário entre os habitantes daquela região. Vai para os seus. Então, quer dizer, Jesus aproveitava pessoas. Ele convivia com pessoas problemáticas. E o que a gente quer? A gente quer se ver livre dos problemáticos, mas isso aí não é ser um bom líder. Um bom líder, ele constrói um time, e esse time vai ser vencedor, e nem sempre terá os melhores atletas, nem sempre serão os melhores atores, nem sempre serão as estrelas, mas poderão vencer. Então Jesus era isso. Ele sabia extrair, conviver, dialogar e vencer e dar exemplo. E ele não selecionava somente aquelas pessoas que a sociedade considerava nata da sociedade. Não. E Jesus sabia conviver com críticas. Tu comentou antes. Jesus era criticado pelos fariseus, ele era criticado pelos saduceus, pelos herodianos, ele era criticado pelos zelotes, mas Jesus consegue, no meio dessa crítica toda, levantar a maior religião, o cristianismo. Levantar uma crença, levantar uma conexão com Deus, e ele ressurge no meio das críticas. E ele permanece. E nem a cruz foi uma derrota para ele, porque ele ultrapassa a cruz. Ele continua, ele apareceu, ele ressuscitou, ele venceu até a sepultura. Então eu entendo que a gente precisa lidar com críticas. Eu costumo dizer que uma pessoa vencedora, ela precisa ser forte como para-choque de caminhão. Tem que saber levar pancada. Você tem que ter estrutura para apanhar. Geralmente o vencedor, e eu não sou da área do boxe, das lutas marciais, mas eu extraio algumas verdades. Geralmente aquele que vence uma luta é o que mais apanha. Mas ele tem estrutura para apanhar. Ele levou pancada, mas está em pé, porque ele tem estrutura para apanhar. Mas de repente ele dá uma burdoada, ele dá um golpe e derrota o outro. E venceu, tá com a cara arrebentada. A gente vê isso, né? Tremendo. Mas tá ali, ó. E quem vai botar o cinturão é ele. Tá ali sangrando, mas botou o cinturão. O outro tá com o rosto liso e tá ali derrotado. Então, a gente tem que ter estrutura para levar pancada, porque a vida vai nos bater. A gente vai ser criticado de pessoas da volta. A gente vai apanhar. Mas a gente tem que ter estrutura. E até no passar pela cova, as covas, entre aspas, Jesus passou por uma literal. Mas nós passamos por covas também. Muitas vezes tu vai estar embaixo. Mas tu tem que sair dela. Muitas vezes tu tem que sair dela. Jesus saiu. E saiu melhor. Sempre. Então as pessoas dizem, eu quebrei, eu sou um falido, eu sou um derrotado. Não, tu não é. É que tu não está entendendo o período da cova. Quando tu bate na cova, tu não tem mais o que descer. Tu só pode subir. Exato. Então a cova nos humilha. A cova nos mostra que não existe super-homens nessa terra. Mas tu tem que se levantar. Então, se algum empreendedor aqui hoje está nos ouvindo e quebrou, faliu, arrebentou, não tem dinheiro para pagar os boletos, funcionário, papapá, calma. Isso não é o fim do teu processo, isso não é o fim da tua jornada. É um bate e volta. Tu tem que bater ali, mas para levantar melhor, ressuscitar. Eu acho que este é o grande segredo. Eu gosto de conviver, Samuel, com pessoas que foram humilhadas na vida. Eu gosto de conviver com pessoas que já foram derrotadas. E eu gosto de conviver. Por quê? Porque se tu convive com uma pessoa que ela vive num pedestal, ela vive com holofotes o tempo inteiro, ela nunca conheceu a queda, ela é uma pessoa soberba e ruim de você conviver com ela. Eu quero distância dessa pessoa. Eu não sou deselegante, mal educado. Não é isso. Mas aquela pessoa que pode estar em alta, mas ela já sofreu. Ela já
ela já bateu no chão. Aqui o senhor está falando de proximidade, de convivência, né? É. Porque até Jesus, né, pastor? Abrindo só um parênteses para o pessoal entender, porque não é você jogar uma pessoa fora. Não, você sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter uma... Mas a gente escolhe. Jesus escolheu. Exato. Ele escolheu 12, dos 12 ele escolheu 3 que eram mais próximos. Dos 3 tinha um que ele já se identificava mais. Então isso são situações diferentes. Quando a gente falou lá de equipe, não jogar ninguém fora, extrair o melhor de cada um, são equipes, é uma equipe de trabalho. Aqui o pastor está falando de convivência. Exato. Né, pastor? Então só para o pessoal entender. E até porque Jesus sempre, voltando naquele assunto que a gente estava falando anteriormente, para fechar, porque me gerou um insight ali, nem quando eu falei, o melhor currículo era de Judas. Exato. Mas nem sempre o melhor currículo é o melhor para estar na tua empresa. Ou você avaliar só pelo currículo. Porque entre os talentosos e os leais, eu prefiro o leal. Exato. O leal, ele pode se tornar alguém talentoso. Exato. Tu extraindo o melhor dele. Verdade. Agora o desleal, ele pode te levar à morte, né? E você tem que saber lidar. E Jesus era um exemplo de saber lidar com pessoas. Porque não tem, né, pastor? Quanto mais grande você ser, mais pessoas, você não vai ter como ter pessoas só do perfil, como agora o pastor falou. Eu gosto de estar com as pessoas que foram humilhadas, as pessoas que realmente... E por isso que eu me identifico muito com o senhor, eu também. Porque aquela pessoa que nunca enfrentou nada, que ela nunca passou por nada, não é uma pessoa agradável de ter por perto. Exato. E ela também não percorreu um caminho que precisou ser perseverante, ter coragem, porque tem que ser muito corajoso para botar a cara a tapa quando tudo tá dando errado, entre aspas, né, pastor? Pode continuar só para abrir. Não, mas é isso aí. Eu tenho esta avaliação de pessoas que eu admiro e que sigo, Sim. ou que eu gosto de ouvir, e geralmente são estas que passaram por desertos, passaram por covas, como eu falei, bateram no chão. Por quê? Porque eles são hoje prósperos, bem-sucedidos, mas eles não te olham de cima para baixo. Sim. Eles não te olham de cima para baixo. Eles não estão mais no pedestal. Eles estão desfrutando de bens materiais, de riqueza, mas eles continuam com aquela essência. E de onde é que vem essa essência? Foi o tratamento da cova. Foi o tratamento do deserto. É isso que eu acho lindo. A pessoa que ela conquistou grandes coisas na vida, mas ela respeitou o processo. Ela chegou lá, mas ela chegou curada. Chegou estruturada para ser um vitorioso na vida. Sem humilhar ninguém. Sem ser uma Branca de Neve. Porque a Branca de Neve, ela achata todo mundo para ela ser grande. Sim. Ela só quer gente pequena na volta dela. E no momento, Samuel, que eu quiser te ver arrebentado, falido, quebrado, deprimido, para mim olhar para você e ver você arrebentado e dizer, nossa, como eu estou bem, então eu sou um péssimo ser humano. Eu sou um monstro. A pessoa que olha para o próximo e se regozija, eu estou bem. E por que eu estou bem? Não, porque eu estou melhor que ele. Então isso é um monstro. É um ser humano que não é bom de você conviver. Não é bom ter por perto. Não é bom ter por perto, porque é uma pessoa perigosa. Agora aquela pessoa, ela pode estar na sua lancha, ela pode estar na sua cobertura na praia. Quer dizer, o cara está bem. Ele está por cima. Mas ele passou por esse processo de aprendizagem na vida. Ele vai para o exterior, vai para o país que ele quer, vai com a família dele desfrutar uma... Não tem problema, dinheiro para ele não é um problema. Mas tu vai conversar com ele, ele tem aquela essência de humildade. Ele não tem aquela grandeza, aquela soberba que para mim é diabólica. Sim. Então, este camarada, eu aplaudo ele. Sim. Este eu admiro ele. Porque ele sabe ser grande sem ser arrogante. Ele sabe ser bem-sucedido sem humilhar as pessoas. Ele sabe dialogar com o rico e com o pobre. Com o bem-sucedido e com aquela pessoa que talvez não vai chegar a esses patamares. Mas esta pessoa, ela passa a ter a minha admiração porque ela foi trabalhada.
ela não pulou etapas. Não saiu da cova, porque tem pessoas que passaram, foram da cova, mas daí querem sair a qualquer custa, né, pastor? Daí, geralmente, essas que saem a qualquer custa, depois elas querem humilhar os outros, daí que são essas do Branca de Neve, né? A Branca de Neve. Porque daí ela quer só humilhar todo mundo, ela quer ter pessoas menores ao redor dela para ela mostrar que ela tem, para ela usar essas pessoas, para ela achatar elas, né? Exato. Então não é sair apenas, é sair da forma correta, respeitando os processos. E é verdade, a pessoa que ela é humilhada, que ela é rejeitada, que ela é criticada, que ela está numa cova, mas ela busca força, essa pessoa ela cria uma resistência, uma coragem, algo lindo, né? Processo da lagarta, né? É o processo da lagarta. Rompe o casulo, se tu tentar interferir, você vai prejudicar. Então, eu acho que Jesus foi esse líder que conviveu com pessoas, que extraiu o melhor delas, mas ensinou para elas a humildade. Jesus não ensinou ninguém a se revoltar contra o governo, ele disse, dai a César o que é de César, Sim. Dai a Deus Respeito o que é de às Deus. autoridades. Ele ensinou a pagar impostos, eu sei que ninguém quer, todo mundo berra e chora. É demais. É demais, mas dá. Eu duvido Deus desonrar alguém que cumpre estes propósitos. Deus ajuda e é preciso se agarrar com Deus, né? Porque se agarrando com Deus, você já está... A Bíblia diz que a um ele abate, a outro ele exalta. No livro de Jó diz que ele vai à caça do soberbo. Por quê? Porque se alguém pudesse se ensoberbecer, este seria Deus. Sim. E ele não é. Então como é que ele vai ver um vaso de barro que nem nós se ensoberbecendo? É verdade. Como Uma criação, né? a criatura querendo criatura ser maior que o Criador. O vaso de barro querendo ser maior que o oleiro. E sabe quando o senhor falou ali, pastor? E verdade, porque a pessoa mais próspera que passou nessa humanidade foi Jesus. Isso. Próspero, inclusive, vamos falar de dinheiro, ele é dono de tudo. De tudo. E ele é a sabedoria. Olha só, daí a gente vai falar assim na história. Hoje os grandes investidores falam, inclusive nos seus programas, que se fosse pegar o Elon Musk hoje, Jeff Bezos, seria nada perto de prosperidade falando de Salomão. Verdade. E como que Salomão atingiu tudo isso? Porque ele pediu o quê? Sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o próprio Jesus. Ele é a sabedoria. Ou seja, ele é tudo. E o que vale mais? Tu pega assim, um Elon Musk, ele tem o poder de vida eterna? Não tem. Ele vai morrer. Por enquanto é só uma ferramenta para ele. Então o que vale mais? Tem uma passagem que diz, né? Diga para esse rei botar... hoje mesmo ele estará na sepultura. Tem uma passagem assim, pastor, que fala que ele estava botando o poder nas suas riquezas. Essa riqueza não vale nada. A gente não tem controle sobre nada. Então Jesus, ele foi o maior líder, ele foi o maior em tudo. Ele é o maior em tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como a gente ser próspero, como a gente ser bem-sucedido, se não se espelhar nos princípios de Jesus. Porque a gente precisa de referenciais. Exato. E este referencial é Jesus. Quem ainda não o conhece, mas eu tenho uma empresa, eu não quero estar dentro de uma igreja. Tudo bem, mas leia a Bíblia. Sim. Leia a Bíblia com o coração quebrantado. Está dando certo há milhares de anos, né, você? Está dando certo. E os princípios que estão ali servem para qualquer pessoa se dar bem na vida. Como, no sentido pessoal, familiar, porque eu não acredito em sucesso que sacrifique família, Não. que sacrifique relacionamento. Eu sou bem sucedido, eu sou uma estrela nessa terra, mas eu tenho que viver dentro de um quarto, dentro do meu mundinho, porque eu sou um ser humano insuportável de conviver. Meus filhos não me suportam, eu estou na terceira, quarta, quinta, sexta esposa, porque ninguém ser humano me aguenta. Eu respeito alguém que talvez não teve sucesso ou não teve êxito em algum relacionamento, não é isso que eu quero falar, mas eu estou falando aquele ser humano que é insuportável. Todo mundo é o problema, ele não é ele. E ele se acha, não, peraí, eu tenho bens, eu tenho riqueza, quer dizer que eu sou certo. Não.
Não significa. Porque nós estamos avaliando aqui a prosperidade. A prosperidade ela é equilibrada. Equilíbrio. Ela tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Porque senão tu vai morrer rico como pobre. Sim. Não vai ter ninguém para chorar no velório. E eu creio que a gente precisa estar com as três áreas, né? O corpo, a alma e o espírito tem que estar alinhado para te ser alguém próspero, para te ter propósito na vida. Exato. Então você tem que cuidar do teu corpo. O teu corpo é a ferramenta para te levar ao teu propósito, levar a tua mensagem, né? Eu já vi história assim uma vez me chamou muita atenção num testemunho, pastor. Foram entrevistar um jovem, assim, era um missionário, o cara tinha uma mensagem, assim, tava tocando assim um mundo, cara. Assim, em acidência, ele foi pro hospital e tava morrendo muito novo. E daí foram perguntar pra ele, olha só você com tudo isso. Ele disse, pois é, eu não cuidei do meu cavalo. Pois é. Não cuidou da sua saúde física. Ele disse, infelizmente, meu tempo foi muito curto, mas porque eu não cuidei. Então faz parte, a gente também precisa entender que a gente precisa estar alinhado em todas as áreas. E o espiritual, que aqui nós estamos... também a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de Jesus. Exato. Do caminho, da verdade. Exato. Então assim, mas eu faço um teste aqui. Qualquer um, se você seguir o que a gente está falando dos princípios aqui, de dar errado, não tem. Samuel, eu tenho uma frase que geralmente eu digo, eu nunca vi, e é verdade, eu nunca vi alguém se aproximar de Jesus e piorar de vida. Eu não vi até hoje. São 20 e tantos anos, eu não vi ninguém. Nunca vi. Eu vi pessoas melhorarem de vida. Melhorar em todos os aspectos, dentre os quais está o financeiro também. Claro. Financeiro, familiar, como pessoa, como ser humano, o humor, a alegria, a perspectiva de vida. Com Jesus, só pode melhorar. Então, quem não conhece esse homem, siga ele. Jesus disse, vinde a mim. Vinde a mim. Depois ele disse, vinde após mim. E ele também disse, pegue a sua cruz e me siga. Por que pegar a cruz e seguir? O que é cruz? Cruz é algo que você vai ter que carregar. Então nem todos os problemas na vida serão solucionados. Sim. Então o que tu faz com o problema que você está vivendo agora? Pega ele e carrega ele. Não deixa ele, não é a cruz que carrega você carrega ela. Então, tá com problema? Eu tô. Vem. Siga ele. Pega a tua cruz e vem. Mesmo que não se resolva agora. Mas você precisa continuar caminhando. Jesus estava apanhando, ele não aguentava o peso da cruz. Até Simão, o sirineu, ajudou ele a carregar um pouquinho. Mas ele seguiu o caminho dele para mostrar para nós. Persistir. Persistir. Apanhando, tu vai apanhar e eu vou apanhar. Vai estar pesado, mas continua. E outra, se alguém aparecer para te ajudar, um Simão sirineu, aceita. Porque a gente não é tão bom assim. E olha que Jesus era bom, ele era o dono do mundo. E ele ensinou isso pra gente. Olha, se alguém aparecer no caminho para tentar carregar a tua cruz, aceita. Porque isso é bonito. Então a gente precisa de alguém. Eu não sou tão alguém que não precise de ninguém. Eu preciso de pessoas. Eu preciso. Às vezes de alguns eu vou precisar um abraço. De alguns eu vou precisar um elogio. De alguns eu vou precisar uma crítica. Porque a crítica ela vai me melhorar. E de alguns eu vou precisar tanta coisa. As pessoas vão nos ensinar. E a gente precisa das pessoas. Então eu acho que fica aí a grande lição. Como pessoas também precisam da gente, né? E eles precisam da gente. Eu acho que a gente está nesse mundo aí por um propósito. Eu costumo dizer que a gente não está aqui para fazer peso na terra. A gente não está aqui para matar grama onde pisa. A gente precisa melhorar o ambiente. Deus, quando chega no ambiente, ele diz, haja luz. E a gente tem que entrar aqui, em qualquer ambiente, entrou na empresa, que ela seja luz. Ser o sal, né, pastor? Gerar sede nas pessoas. Exatamente. É isso aí. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que
a história de Jesus não tem nenhuma história melhor que essa. Nada pode ser mais inspirador e trazer mais motivação para continuar vivendo nessa terra e com perseverando, continuando, avançando do que Jesus. Muito obrigado, pastor. É sempre uma honra estar conversando com o senhor, aprendendo, e tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E nós vamos trazer aqui o pastor para ele contar também a história dele e para falar de vários outros personagens. Já deixa aí nos comentários de quem que você quer saber da história da Bíblia, aí que a gente vai estar tentando aí trazer o pastor novamente aqui para enriquecer a vida de vocês com conteúdo, com mensagens e gerando inspiração, e que esse Natal seja um Natal abençoado e que através da vida de Jesus você encontre sentido para continuar vivendo aqui e amando, sendo amor, aprendendo e também servindo os outros. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos assistir, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Samuel. Foi um prazer estar com você.